Muito provavelmente você não tem problema nenhum em ficar jogando videogame o dia todo, ficar assistindo seu seriado preferido, ficar navegando nas redes sociais. Mas por que a gente não tem essa mesma motivação para fazer coisas que a gente sabe que vão ser produtivas ou que trarão benefícios pra gente a longo prazo? Tipo estudar, malhar, correr, trabalhar em um projeto e por aí vai. Então, como ter motivação para fazer essas coisas que muitas vezes parecem não ser tão interessantes assim, né? Existe um composto no nosso corpo que se chama dopamina. E a dopamina serve para um monte de coisa. Mas o exemplo específico que eu quero dar hoje é para uma coisa muito importante. A dopamina está relacionada à motivação. E cara, para mim, sempre que eu entendo como é que a fisiologia do nosso corpo acontece, melhor eu consigo controlar essas coisas, nesse caso a motivação, por exemplo, a meu favor. Então, só para começar aí você ter uma ideia, vou falar de um estudo de uns ratinhos que é o seguinte. Eles pegaram uns ratinhos que sempre que o ratinho puxava uma alavanquinha, liberava dopamina nele. Aí o que ele fazia? O ratinho acordava, tava motivadão, né? Ia lá, puxava a alavanquinha e ficava puxando aquela alavanquinha o dia inteiro até cair de exaustão. Não tinha nada que fazer o ratinho parar de puxar a alavanquinha. Por outro lado, outros ratinhos, eles inibiram completamente a dopamina desses ratinhos. E esses ratinhos acordavam e não tinham motivação para fazer absolutamente nada. Mesmo que eles estivessem com fome, mesmo que eles quisessem procriar, eles não fariam nada. Porém, se alguém pegasse uma comidinha e botasse na boquinha do ratinho, o ratinho ia ficar animadão com aquela comidinha. Então, ao contrário do que se acreditava antigamente, a dopamina não é responsável pelo seu prazer, pela sua felicidade, mas é responsável pela motivação que você tem a perseguir aquilo. É responsável pela antecipação de alguma coisa que vai acontecer. E agora, outro estudo muito interessante também, eles botaram ratinhos, claro, eles botaram ratinhos com um caminho para ser percorrido curto e 2 biscoitinhos no final do caminho. E um caminho longo, porém com 10 biscoitinhos. Então a recompensa do caminho curto era menor, mas era mais imediata. A recompensa do caminho longo era maior, porém mais longa, né? E os ratinhos sabiam, eles condicionaram os ratinhos e fizeram com que os ratinhos entendessem que o caminho longo tinha uma recompensa melhor. Porém, os ratinhos sempre iam pelo caminho curto e queriam a recompensa imediata. E a dopamina faz isso, o seu corpo libera dopamina pela antecipação do prazer e não pelo prazer de fato. Então, basicamente, a dopamina é responsável pela antecipação que você tem de uma recompensa. E se essa recompensa for desconhecida para você, os níveis de dopamina são ainda mais altos. Então, por exemplo, você sabe que você gosta de montanha-russa, só que você nunca foi em uma determinada montanha-russa. Então, talvez você fique muito mais animado para ir naquela porque você não sabe como vai ser. Você sabe que você gosta. Você sabe que você vai ter um retorno prazeroso para você, só que você ainda não sabe como vai ser. Então os níveis de dopamina, eles ficam mais altos no seu corpo. Um outro exemplo seria você vai sair para comer pizza hoje à noite. Antes de você chegar lá e pôr a pizza na boca, você já está antecipando aquele momento. Você sabe que vai ser bom, vai ser prazeroso. Nesse momento, sua dopamina está altíssima. Você está motivado a fazer isso. A dopamina é tão potente que mesmo quando você sabe que algo te faz mal, vamos dar o exemplo da pizza. Uma pessoa que é diabética, possivelmente aquela pizza vai fazer mal para ela, mas mesmo assim ela quer comer. Uma pessoa que usa droga, ela sabe que aquela substância não faz bem para o corpo, mas mesmo assim ela quer continuar usando. A cocaína mesmo age de forma que a dopamina que você libera no seu corpo não seja degradada, ela acumule, fique em níveis mais altos que o normal, que você alcançaria assim naturalmente, né? E existem coisas também que a gente aprende que são motivos de felicidade, como por exemplo o dinheiro. Se você pegar um cheque de 10 mil reais, e entregar para uma pessoa que nunca viveu numa sociedade que usa o dinheiro assim como nós usamos, ela vai pegar, vai rasgar, vai jogar fora, vai fazer qualquer coisa, porque ela não foi condicionada a entender que aquilo é um motivo de felicidade. Outro exemplo seria uma partida do seu time de futebol. Eu, por exemplo, na minha infância, pela minha família, eu não fui condicionado a entender que aquilo ali era um motivo de felicidade. Então eu assisto um jogo de futebol, às vezes tem um time que eu vejo, pô, esse time aqui, de futebol qualquer coisa.
esse time aqui se dedicou bastante durante a temporada, vou torcer por eles, né? Porque eles merecem ganhar. E tem gente que torce por um time independente de qualquer coisa, porque ela foi condicionada a entender que aquilo ali é o motivo da felicidade do dia dela. Existem muitos outros exemplos. E agora, por outro lado, as atividades como ler, como estudar, que você sabe que vão ser importantes a longo prazo, elas não te dão um retorno imediato. Então, naturalmente, você não tem a motivação para fazer aquilo. Para você realmente ser uma pessoa dedicada, você tem que, lutar contra a natureza. Uma pessoa que gosta de fato de fazer essas coisas, ela tem muito provavelmente motivações extras. Ela quer ler um livro tal para surpreender alguém, ou ela tem na cabeça dela que a longo prazo vai valer muito a pena. E ela se condicionou de tal forma que ela entende esse objetivo dela como sendo maior do que os prazeres momentâneos do dia a dia. E hoje em dia a gente vive o tempo inteiro com níveis de dopamina muito altos. Então, sinceramente, ninguém se importa se você não sabe se controlar. Todo mundo quer atenção para ele. Então, você entra lá no Netflix automaticamente vai acabar um capítulo com aquele gancho para liberar sua dopamina pela antecipação do que vai acontecer no próximo capítulo, e já fica lá o tempinho, em 5 segundos vai começar o próximo capítulo. Aqui no YouTube mesmo, quando você termina o vídeo, automaticamente o próximo vídeo já vai começar e você não sabe o que é. Normalmente é um vídeo que tem um tema que te interessa, então você fica na antecipação do que vai acontecer e não sai nunca. Você fica aí pra sempre no YouTube. Claro que tem como você desativar essas coisas, mas por padrão é assim. Clickbait no YouTube, que o pessoal usa pra caramba. Como eu perdi 10 quilos em 2 dias. Como eu ganhei R$1 milhão em um mês com um investimento inicial de 50 centavos. Isso foi bem polêmico há alguns meses atrás. E outra coisa que causa uma antecipação muito grande são as notificações do seu celular. Toda hora você quer pegar seu celular, ver se o Instagram tem uns coraçõezinhos vermelhos, ver se o Facebook tem notificação, ver notificação aqui, ver se tem e-mail, ver se não tem o quê. E o tempo inteiro você faz isso. E eles querem que você faça isso. Se você está deixando de estudar, de trabalhar para fazer isso, não importa. Se eu sou o YouTube, eu quero que você tenha a minha atenção. Se eu sou o Disney Plus, eu quero que você tenha a minha atenção. E se você tá indo pro fundo do poço, aí é problema seu, ninguém quer saber disso. E com tudo isso que acontece todo dia, o tempo inteiro, seu corpo começa a regular para funcionar com níveis mais altos do que o normal há vários anos atrás de dopamina. Então, atualmente, nós acordamos, já pegamos o celular, os níveis de dopamina já começam a subir e ficam altos durante o dia inteiro. Quando você precisar estudar, quando você precisar fazer alguma coisa que não vai te dar uma recompensa imediata, vai ser ainda mais difícil. Porque aqueles níveis de dopamina que já não eram suficientes, agora então que seu corpo está precisando de níveis altíssimos, você vai ter que ter uma força de vontade, absurda para você conseguir fazer uma atividade dessas. Mas eu não quero só te explicar a fisiologia da parada. Eu quero te falar como que você pode manipular isso a seu favor. Então, número 1. Determinar horários para certas atividades. Tem atividades que realmente são muito tediosas, mas se você separar seu dia em alguns blocos, isso vai te motivar um pouco mais porque você vai completando tarefas. Então, de 7 às 8 da manhã eu vou na academia. Então isso é uma tarefa que vai te fazer se sentir melhor ao completar cada bloco do seu dia. Vai ter uma forma de recompensa para você. Para algumas coisas que você considera insuportáveis, não coloca blocos muito grandes, porque senão você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Segunda coisa, determinar um prazo. Com toda certeza, com toda certeza, todo mundo já passou por isso. Você tem uma prova daqui a 2 meses. Aí, prova daqui a 2 meses só, né? Qual que é a minha motivação para estudar, aprender? Não, só tenho que passar na prova, né? Nem gosto dessa matéria mesmo. Então, o que eu vou fazer? Obviamente, né? Não teria outra forma de fazer isso. Um dia antes da prova, eu vou estudar sem parar. Virar à noite e vou para a prova direto. Faço lá a prova tudo decorado, faço xixi depois da prova e o conteúdo vai todo no xixi. Com certeza você já fez isso. Eu já fiz isso milhões de vezes. Na faculdade mesmo, de medicina eu fiz isso. Então vamos dar outro exemplo e como que você pode melhorar isso. Se é uma prova daqui a 1 mês e vão cair 3 capítulos. Você vai estudar um capítulo por semana, até a 3ª semana, e na 4ª semana você vai revisar todos os capítulos.
E como que você vai estudar isso? Qual que vai ser o seu prazo? Não vai ser daqui a um mês, vai ser para a semana que vem. É como se põe na sua cabeça que você tem a prova do primeiro capítulo na segunda que vem. Então segunda-feira já tem que estar o primeiro capítulo assim, super estudado, como se fosse para você fazer a prova. E você ainda vai absorver mais ainda o conhecimento na quarta semana quando você estiver revisando esse mesmo conteúdo. E cara, quando realmente chegar o dia da prova, vai ser muito tranquilo, eu te garanto. E essa técnica você pode usar para qualquer coisa que você tem que fazer. Fazendo um vídeo aqui no YouTube mesmo, eu posso falar, todo dia tal e tal vai ter vídeo novo. Então não importa o que aconteça, se isso for importante para mim, eu vou manter essa agenda. Acabou. Terceira técnica, reduzir a exposição excessiva à dopamina durante o dia. Se você não trabalha com redes sociais, não trabalha com e-mails, não trabalha assistindo série, você pode determinar alguns horários do seu dia para essas atividades. Por exemplo, só vou ver as redes sociais na hora do almoço e na hora da janta. Só vou fazer tal coisa, tal hora. Vou silenciar todas as notificações que não sejam relacionadas a estudo, ou trabalho, ou qualquer coisa que você precise que alguém te comunique de imediato, né? E uma quarta técnica que vai entrar mais ou menos com essa terceira aí, tente deixar essas coisas que você gosta muito de fazer, né, que liberam muita dopamina, que te motivam muito a fazer, pro fim do dia. Porque com toda certeza, se você acorda, pega seu celular para ver as notificações, aí deixa o celular de lado, vai jogar videogame, aí daqui a pouco vai assistir uma série, aí daqui a pouco você vai começar a trabalhar, cara, sua motivação para trabalhar vai ser zero. Se você estiver estudando, se tiver que ler, depois disso tudo, agora eu vou ler História do Brasil. Porra! Meu Deus! Não vai dar certo. E a quinta técnica, que é mais ou menos relacionada àquela separação dos blocos, tente fazer o seguinte, tente determinar um tempo mínimo para uma atividade. Por exemplo, eu vou fazer questão por 20 minutos. O mais difícil sempre é começar. Muito provavelmente, depois que você começar a fazer aquelas questões que seria apenas por 20 minutos, você vai ver que, cara, tô bem aqui, vou terminar esse negócio logo e vai fazer questão ali por 2 horas. Isso acontece com muita frequência. Sempre sentar e começar vai ser o mais difícil. Então assim, no dia a dia, a escolha vai ser sua, de como você quer conseguir essa dopamina. Eu aconselho que você deixe as atividades que liberam mais dopamina para o fim do dia, para que você seja mais produtivo durante o dia. Mas claro, tem gente que diz que gosta de estudar ouvindo música. Na minha opinião, dispersa um pouco a atenção, mas existem, cara, playlists falando músicas para estudar. Tem gente que gosta. Então, com certeza, com o tempo, você também vai se entendendo melhor e vendo quais técnicas funcionam mais para você. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o gostei, de se inscrever no canal e compartilhar com o pessoal. Ativa o sininho, tenha um ótimo dia, uma vida incrível e até a próxima.